Olá, bom dia. Salmo 112. O salmo de ontem, que foi o 111, nós falamos sobre o temor do Senhor. Inclusive, lemos de trás para frente para entender aonde o salmo queria nos levar. E o salmo de hoje, o 112, continua no mesmo tema. O último verso de ontem, do temor do Senhor, é hoje o primeiro que nós vamos ler. Continuamos falando do temor do Senhor, mas ontem relacionado à sabedoria. Hoje, relacionado à nossa capacidade de receber de Deus e entregar ao nosso próximo. Hoje é um temor do Senhor no sentido de realmente ajudarmos pessoas ao nosso redor, tirar os olhos de nós mesmos e ver a quem eu posso ajudar, o que de bom eu posso fazer pelas pessoas que me cercam. Vamos ler o texto? Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem alegria nos seus mandamentos. Já falamos sobre isso algumas vezes, é fundamental nós procurarmos essa alegria na leitura da palavra. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, aqueles que têm pai, aqueles que têm filhos, que são pais e mães. Eu fico imaginando como não se alegram diante de promessas como essa, quando a palavra assegura que vai cuidar da descendência que nós geramos nessa terra através do Senhor. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Lembre-se, estamos falando daquele que teme ao Senhor, ou seja, os efeitos do temor do Senhor nas nossas vidas vão alcançar toda a nossa casa, a nossa descendência, o nosso cônjuge e todos aqueles que nos cercam. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Tudo aquilo que nós vivemos que aparentemente possa não ser de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós queríamos, é realmente como se fosse áreas da nossa vida em trevas. A palavra vai dizer que ao justo nasce luz nas trevas. Não se preocupe. Agarre-se ao Senhor, creia que o temor do Senhor possa gerar em nossos corações a vida que Ele tem para cada um de nós. Vai gerar sabedoria, e com sabedoria eu vou resolver situações que antes talvez eu não conseguisse resolver. O texto continua e fala o seguinte: ditoso é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Aqui ele está falando essa questão de emprestar, era muito comum o povo, que era um povo que vivia debaixo, todo o povo, debaixo das mesmas condições. Um pouco diferente da nossa sociedade hoje, que tem pessoas com mais condições, com menos. Ali naquela época era todo mundo mais ou menos igual. Então, e aí era comum, às vezes um precisava de um instrumento de trabalho, um instrumento para arar a terra. Era comum também o empréstimo de animais. Então alguém que tivesse animal poderia emprestar ao seu vizinho para que ele pudesse utilizar aquele animal no trabalho. Então ele está dizendo, olha, você que tem condição de fazer o bem ao seu vizinho, faça o bem ao seu vizinho. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Essa questão de memória eterna, a Bíblia fala que a oferta de Abel até hoje clama. Aquilo que nós fazemos de bom para alguém, isso vai entrar numa memória eterna, não será jamais esquecido. Aquilo que Abel fez não foi jamais esquecido. E por aí em diante, coisas que nós fazemos pelo nosso próximo, o Senhor se agrada disso, que isso possa ser um hábito, um costume nosso, um hábito que nós iremos fazer. Hábito de estar ajudando, de estar contribuindo, de estar auxiliando. Procure pessoas, e não vai ser difícil encontrarmos pessoas ao nosso redor que estão às vezes precisando, porque não sabem o que nós sabemos, não conhecem o que nós conhecemos, não se relacionam, não tem sequer uma esperança de algo em Deus. E nós temos todas essas coisas. O que o texto quer dizer e perceba, nós não precisamos, puxa, mas eu tenho que ter muito. O que o texto quer dizer não é isso. O que o texto quer dizer é que todos nós temos a capacidade de fazer o bem para alguém. Todos nós temos a capacidade de ajudar. Não existe uma condição. Muitas vezes nós pensamos, não, mas o dia que algo me acontecer, então eu faço. Não, o texto quer mostrar que se o temor do Senhor habita em mim, eu já tenho hoje condições de fazer o bem a alguém.
Hoje eu tenho essas condições. O texto continua e fala o seguinte: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Essa parte é boa, né? O seu coração é firme, não se atemoriza. O texto está dizendo dessa estrutura. Quantas vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã? Quantas vezes nós nos preocupamos com assuntos relacionados ao governo do nosso país, com assuntos relacionados quando nós vemos questões de violência e por aí fora. Então, mas está dizendo aquele que teme ao Senhor, aquele que o busca nas palavras, aquele que tem alegria nas palavras que o Senhor deixou para nós, esse não se atemoriza. Por quê? Porque nele tem sabedoria, porque sobre ele existe um cuidado, porque ele vai ser guardado pelo Senhor. E o texto continua e fala o seguinte: distribui aos pobres, dá a sua justiça, permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê-se enraivece, range os dentes e consome, o desejo dos perversos perecerá. No finalzinho ele fala: aqueles que escolhem um outro estilo de vida vão olhar e vão sentir assim, aquilo que já existe dentro deles, é como se estivesse ali agora remoendo tudo aquilo, porque ele olha e fala: como é possível esse camarada, essa pessoa que às vezes faz tanto pelos outros e vive em paz, tem os filhos juntos, nada de ruim acontece. Então é sobre isso que ele termina o texto. Mas a grande lição para nós é: o temor do Senhor gera nas nossas vidas sabedoria, nos capacita a fazer o bem ao próximo e aí sim experimentar uma vida abundante nessa terra. Jesus já havia falado: melhor coisa é dar do que receber. E o temor do Senhor, quando buscamos o Senhor, quando temos alegria naquilo que nós buscamos, isso nós lemos a palavra, e muitas vezes lemos e nem sentimos tanta alegria, mas devemos nos esforçar para sentir alegria. É um exercício ter prazer naquilo que nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, porque se nós entendemos que isso é vida para nós, como não teremos alegria e prazer na leitura dessas palavras? Que Deus te abençoe no dia de hoje, que o Senhor coloque na sua frente pessoas para você fazer o bem, para você poder manifestar na vida dessas pessoas aquilo que você carrega aqui dentro, o temor do Senhor. Deus te abençoe.